Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olá, hoje viemos falar de tranca-ruas das almas, características dos seus filhos. A pedidos, então, vamos falar do político, né? Filhos de tranca-rua das almas são racionais ao extremo, então por isso que a gente fala que são os políticos, né? Argumentativos, conseguem vender a ideia que querem, mas o problema é que a razão muitas vezes é deles, entendeu? São difíceis de aceitar, assim, outra opinião, ou de ceder, assim, a entender que não é bem daquela forma. Eles são educados ao extremo, um lorde, né? Como é o Senhor. Mas são calados, são observadores, ali totalmente sensatos. Demoram para dar sua opinião, mas quando dão é aquele estrondo, não é? Filhos de tranca-ruas das almas também são transparentes, ou seja, pronto, falei. E aí eles não veem aonde vai pegar e nem da forma que colocaram o que iriam dizer e acabam magoando e afastando as pessoas que não os entendem. Eles preferem uma verdade doída do que uma mentira disfarçada. E muita gente não está pronto para isso, porque verdade ninguém gosta de ouvir. As pessoas, elas têm um pouco de temorosidade do que a transparência da sua alma vai trazer, não é? E geralmente eles vão te dar essa opinião. Então, filhos de tranca-ruas das almas precisam cuidar para que essa razão não tome a cabeça, porque o que eles dizem não é lei. Pode até ser o que o Exu diga seja lei, mas o médium precisa entender a diferença entre uma coisa e outra. Justamente, Tranca-Rua das Almas trabalha muito com desenvolvimento, com acolhimento de filhos, com caminhos. Então, é importante a gente entender que precisa ser entender o outro para que se proporcione também esse acolhimento. Não que precise mascarar o que se tem a dizer, mas as formas de se falar. Não. Filhos de tranca-ruas das almas gostam muito de preto no branco. De isso, aconteceu por isso e a razão é esta. Então não adianta você chegar dando um show, fazendo ali todo um drama, porque drama não o convence. Você contar uma história triste, esperar que ele vai entender e vai deixar para depois, não, isso não é coisa de filhos de tranca-rua das almas. O próprio Exu é assim, né? Eles gostam de tudo preto no branco, tudo bem ali certinho. São pessoas de movimento, não conseguem ficar parados, é aquela pessoa que parece ter uma pulga, né, ali, porque não conseguem, tem que estar sempre mexendo com alguma coisa, tem que estar sempre correndo atrás de algo. Se inovam bastante, mesmo que seja assim na força do ódio, mas eles procuram caminhos de mudar. Eles são líderes, são administradores bons, também têm facilidade com números, seriam interessantes como administradores. O que não podem deixar exacerbar em si é o ego. Então, esse é o problema dos filhos de Tranca-Rua das Almas. O seu ego é tão inflado e por eles mesmos, né, que tem que cuidar para que não queiram subir acima das pessoas. Esta é a coroa que precisa se alcançar. É um Exu de grande evolução, de um trabalho maravilhoso, mas que muitas vezes os médiuns acabam deixando subir a cabeça, principalmente por ser essa linhagem de almas, e acabam ali não desenvolvendo o que realmente vieram para trabalhar. Como eu disse, filhos de Tranca-Ruas das Almas são ótimos de comando, mas difíceis de se deixar comandar. Então não pense você que se você chegar a der ordem, gritar, impor, ele vai com facilidade receber aquela voz de comando. Eu falo que você consegue que eles sejam comandados no charme, ou seja, do jeito de falar. Trabalhar aquilo que talvez eles não saibam usar muito bem. Então é conquistar, é pedir a opinião deles, que então ele vai acabar cedendo e fazendo o que você quer. Incluindo ele sempre no assunto. Então, o que você gostaria, como você pensou que poderia ser feito, qual é a sua ideia, o que você trouxe para esse projeto, o que você acha de fazer. Então, como ele é perfeito e ele quer fazer, então ele vai buscar e fazer.
Então, muitas vezes você nem vai ter o tempo de buscar e executar a ideia que você se propôs, porque ele já trouxe pronta, né? Para sair por cima. Filhos de Tranca-Ruas das Almas não podem esquecer também que pela grandiosidade do homem dentro das leis, dentro do movimento financeiro, banco, Serasa, SPC, vocês não podem dever nada. Não pode ter nome sujo. Filhos de Tranca-Ruas têm que andar dentro do dever para que se obtenham direito. O pai sempre fala isso. Então precisam tomar muito cuidado com essa questão. O Exu entende, não funciona bem assim. Você deve estar sob as leis da onde você está morando, né? Então, assim, você tem que entender que se a lei diz que, então nós precisamos cumpri-la. E não deixar para depois esperar que as coisas deem aquele jeitinho, que daí não vai funcionar. Tranca-Ruas das Almas precisam de firmeza para que você consiga ali dar a sua consulta, você fazer o seu desenvolvimento. Então, firmeza, assentamento, as linhagens de almas são os donos do mundo paralelo. Então, os filhos realmente precisam estar com as coisas muito certinhas e muito em dia para que não sofram aí carregos de seus desdobramentos. Trabalha-se muito do lado de lá enquanto dorme, né? E quando acorda, então está no mundo de cá. Já que falamos de mundo paralelo, então vamos falar dessa conexão desses espaços dimensionais. O povo de almas é muito disso, de correr para lá e para cá, de estar lá e cá. Então, por isso é importante que você leve muito a sério ali o seu desenvolvimento mediúnico. As grandes guerras, as grandes negociações, as trocas, os esconderijos nos espaços astrais dimensionais, geralmente são das linhagens de almas. Então, o homem é um lorde, como eu disse para vocês. Como eu comentei que ele sempre está silencioso na dele, vocês precisam entender o quanto ele é observador. Se o observador, então também é estrategista. Então, quando o filho de Tranca-Ruas está calado, quietinho, parado, provavelmente ele já montou uma estratégia na cabeça dele. E aí está um problema da coroa a ser alcançada, que os filhos, talvez por não entender a mensagem que foi passada, acabam atacando. Então, precisam entender a mensagem que o Exu passou e então conseguir desenvolver ali da melhor forma. Às vezes teria uma solução muito grande para tudo que as pessoas em volta estavam esperando, mas por questão de estudo, desenvolvimento, faltou ali aquele clique, né? Filhos de Tranca-Ruas das Almas também precisam fazer faculdade, 2 no mínimo, falar 2, 3 línguas, porque o homem é isso que falei para vocês, ele é o movimento. Alcança sempre cargos altos, ele é assim orador, então as igrejas evangélicas aí com o comunicador, vocês podem ter certeza que elas vêm aí com Tranca-Ruas das Almas em sua regência. Por isso, muitas vezes, você vai na igreja e teve aquele momento que foi dito que, pega essa chave, você vai comprar a casa, e você teve fé naquele momento e disse amém, a mensagem que foi trazida, e realmente deu certo. Então, como orador, ele também é um grande político. Grandes políticos aí da nossa nação vêm nesta vibração. Também juiz, também vem à frente das grandes faculdades, nas direções, porque, enfim, passam ensino através dos comandos de voz. Então, são os grandes reitores das faculdades aí, homens de Tranca-Ruas das Almas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um axé de Casa de Padilha para vocês.